Bom dia. Hoje trago-vos uma história sobre Espinho. Este livro foi feito por uma turma de Espinho 2, com a professora Margarete, a turma do ano letivo 2015-2016. Eles fizeram este trabalho como base numa investigação sobre a cidade de Espinho, alguns factos, lendas e criaram também uma história para fazer este livro. Vamos ouvir a história. Uma viagem emocionante. O Raul tinha 9 anos. Era um rapaz moreno, com uns grandes olhos castanhos e os cabelos encaracolados, sempre muito desalinhados. O nariz arrebitado deixava adivinhar as suas muitas tropelias e o gosto por aventuras e brincadeiras endiabradas. O Raul vivia em Lisboa e este ano ia passar as férias de verão com os primos de Espinho, a Rita e o Bernardo. Que grande aventura ia ser! Os primos já tinham contado ao Raul como eram divertidas as férias de verão em Espinho. A praia, as estátuas vivas, a exploração das estreitas ruelas cheias de mistérios por descobrir, agentes do mar com histórias de violentas batalhas travadas com o oceano enfurecido, muitas vezes heroicamente vencidas, mas outras tantas com finais trágicos que deixavam vestidas de negro as famílias dos pescadores que não voltavam. E o Raul tudo queria saber, tudo queria aprender. Que grande excitação! Era enorme a emoção. Por isso, o Raul, impaciente, mal conseguia esperar que chegasse o dia da partida para Espinho. Para fazer o tempo correr, aproveitou para investigar e ficar a saber muitas coisas sobre aquela cidade, para ele desconhecida. Procurou na internet, fez 1001 perguntas à sua professora e leu muitos livros na biblioteca. Finalmente sentiu-se preparado para aquela grande viagem. Era já amanhã que as férias começavam. Raul preparou cuidadosamente a sua mochila, não se esquecendo do mapa da região, da bússola de que nunca se separava, do seu cantil de estimação, do creme para se proteger do sol e, claro, do seu boné preferido, amarelo com uma grande pala cor de laranja. Todos objetos fundamentais para qualquer grande aventureiro. Nessa noite, o Raul demorou muito tempo a adormecer e o seu sono agitado transportou-o para a beira-mar, transformando-o num destemido pescador pronto a partir para a sua perigosa, mas muito gloriosa, faina. Que grande que foi aquela pescaria! De manhã cedo o Raul acordou e, depois de muitos avisos e recomendações dos seus já muito saudosos e até um pouco chorosos pais, lá partiu de comboio em direção ao seu destino. Era a primeira vez que o Raul partia para férias sozinho e por isso estava um pouco nervoso e o seu coração alvoroçado batia forte, parecendo querer saltar do peito. Pum, 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 pum. No entanto, o Raul, corajoso, assinou um carinhoso adeus aos pais e, sentindo-se muito crescido, lá partiu. A viagem de comboio que os primos Rita e Bernardo tinham garantido ser o melhor meio de transporte para viajar até Espinho passou muito depressa e, quase sem dar por isso, o Raul chegou àquela ainda desconhecida cidade. Olha, ali estão o tio Manuel e a tia Zulmira e os primos Rita e Bernardo. Cresceram tanto, exclamou o Raul. E foi muito forte o abraço que deu as boas-vindas ao Raul. Os tios e os primos do Raul viviam numa casinha mesmo junto à baía, virada para o mar, e do quarto onde o Raul iria dormir, ouvia-se o bater das ondas e o piar das gaivotas. Cheirava a mar, a sal, e quando o vento soprava lá das bandas do bairro dos pescadores, a sardinha assada e a pimentos a estalar um carvão. Tão bom! Queres ir comer um gelado e conhecer a nossa cidade? Convidaram a Rita e o Bernardo. Eu quero conhecer tudo, respondeu o Raul, saltitando animado e até um pouco impaciente. E lá foram os três, lambendo golosos os seus grandes gelados. Já um pouco lambuzados de boné na cabeça, que o sol escaldava, caminharam pela avenida que se alonga à beira-mar, conhecida pelos mais antigos por Rua do Cruzeiro, como explicaram os primos do Raul. De vez em quando corriam um pouco para sentirem na cara o ar fresco da manhã, que, ajudado pelo vento que vinha do mar, os refrescava com salpicos de espuma das ondas que batiam com força na arrebentação, para depois
se estenderem e descansarem aliviadas no enorme areal que sempre tão bem as acolhia. Que bom era o cheirinho da maresia! Na crista das ondas navegavam os surfistas, desembaraçados e cheios de energia, a quem a água fria e a bravura do mar não impediam de apanhar as boas ondas e sobre elas deslizarem até à praia. Havia ainda quem preferisse o bodyboard. Todas aquelas habilidades e acrobacias deixavam o Raul com os olhos enormes, muito abertos de espanto. Também queria experimentar. E os primos riam-se trocistas e divertidos. Mas o que é isto? Também há música, ginástica? Pois era mesmo verdade. Para os menos aventureiros, para as crianças e para os idosos, a animação também não faltava. No areal, todos pulavam e gesticulavam com mais ou menos genica, conforme a idade, ao som da música, respirando saúde e espalhando alegria. Que vigor! Mas havia mais para conhecer antes de um mergulho, que de todos já muito apetecia. O Raul consultou o seu mapa, que tinha uma planta da cidade com muitos pormenores, e chegou espantado a uma curiosa conclusão. Então, as ruas paralelas ao mar têm números pares e as que as cruzam têm números ímpares? E as ruas não têm nome, mas sim números? Nunca vi tal coisa. A Rita e o Bernardo, filhos da cidade, soltaram uma enorme gargalhada, divertidos com tanta admiração. E lá ia o Raul, turista entusiasmado, tirando fotografias a tudo o que via, pois com tudo se encantava. O mar, os barcos na praia, os pescadores que estendiam na areia os aparelhos de pesca e remendavam as redes maltratadas pela faina, as peixeiras que vendiam e apregoavam, chamando-os fregueses, e havia ainda os edifícios e monumentos imponentes, a Câmara Municipal, a bonita Biblioteca Marmelo e Silva, a escola onde os primos estudavam, o moderno Centro Multimeios, a junta de freguesia que outrora tinha sido a Escola Conde Ferreira, onde as crianças de Espinho aprendiam a ler e a escrever. Depois passaram pelo bairro novo, rico e sofisticado, e pelo pitoresco bairro dos pescadores. O museu vivo onde o tempo parecia ter parado e que contava a história da cidade, ao mesmo tempo que o cheirinho a peixe grelhado à moda da terra abria o apetite para o almoço. Vendo o Raul tão curioso e interessado, a Rita e o Bernardo tiveram uma ideia. E se fôssemos visitar o Fórum de Arte e Cultura? Vais ficar a saber muitas coisas sobre os usos e costumes da nossa cidade. E lá foram. O Raul, lisboeta de gema, deixou-se encantar com as histórias que ouviu sobre a muito, muito antiga arte chávega, ainda hoje praticada pelos valentes pescadores da cidade na pesca da sardinha. Sabem como é? Os pescadores saem para o mar nas suas pequenas embarcações e, ainda perto da costa, lançam as redes ao mar. No regresso à praia, os pescadores puxam as redes carregadas de sardinhas, fazendo-as arrastar pelo fundo do mar. Este arrastar a sardinha faz com que o peixe perca escamas, fique espalmado e com areia, o que lhe dá um sabor especial depois de cozinhado. Então, aquelas sardinhas assadas que eu como sempre nas festas de Santo António, em Alfama, lá em Lisboa, se calhar são pescadas aqui em Espinho, exclamou Raul. Quando terminou a visita, já o sol vermelho vivo começava a desaparecer no horizonte, caindo sobre o mar. Era hora de voltar para casa, onde os esperava, sentada no alpendre, a avó Ermelinda, entretida a fazer a sua renda, enquanto uma bela caldeirada de peixe apurava ao lume, anunciando o jantar. O Raul contou-lhe as aventuras do dia, mas algo o intrigava. A avó Ermelinda, Espinho é um nome muito estranho para uma cidade. Eu nem sequer vi nenhum cato. A avó riu e perguntou: Queres ouvir uma história muito antiga? É a lenda de Espinho. O Raul e os primos sentaram-se no chão junto à velha senhora e, cheios de curiosidade, prepararam-se para ouvir. Era uma vez um grupo de galegos que pescava perto da nossa praia. Galegos? Interrompeu o Raul. A avó Ermelinda sorriu e continuou. De repente, rebentou uma tempestade e a embarcação dos galegos naufragou. A tragédia foi grande, mas 2 dos homens conseguiram trepar para cima de um tronco que boiava à deriva.
Com muito esforço, lá foram nadando até que conseguiram chegar a salvo à terra. Um deles afirmava que aquele tronco de castanheiro tinha sido um milagre. O outro náufrago, discordando, jurava que o tronco não era de castanheiro, mas sim de pinho. Não, é espinho, é espinho! E teimoso de tanto repetir esta frase, acabou por fazer surgir o nome da cidade, Espinho. Estavam os galegos naquela discussão quando o Raul, sobressaltado, acorda gritando: Espinho, espinho! Afinal, tudo não passara de um sonho. Raul estava no seu quarto em Lisboa e ainda faltava um mês inteirinho para as férias. Que sonho bom! Ainda bem que vou passar as férias de verão a Espinho com os meus primos Rita e Bernardo.